Bom, nós estamos passando por uma semana com poucas entradas, uma semana mais fraca, então eu resolvi gravar esse vídeo justamente para falar sobre isso com vocês. Porque o Suurebet é um mercado extremamente variável, não tem nada fixo, nada é garantido. A única certeza que nós temos é que se você fizer tudo certo, você vai ter um lucro garantido sobre a entrada que você está fazendo. Mas fora isso, existem muitas variáveis e muitas coisas que vão determinar se você vai ter um dia bom, um dia ruim, tá? Muitas coisas que dependem de você, coisas que não dependem de você também. É o que eu chamo de fatores externos e fatores internos. Então é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O que pode acontecer para você ter um dia bom, com boas entradas, tá? Com uma quantidade legal de entradas e com entradas de qualidade. E também dias ruins, né? Que isso vai acontecer, onde são dias que nós pegamos poucas entradas ou entradas com lucro bem menor, né? Então você que está querendo começar a fazer o Suurebet, você tem que entender isso desde o início. Porque muitas pessoas chegam até mim perguntando, poxa, eu consigo fazer R$ 100 por dia? Eu consigo fazer R$ 200 por dia com tanto? Fazendo entrada com stake X eu consigo fazer 50, 100, R$ 150 por dia? Eu nunca dou uma resposta objetiva justamente porque eu não sei, né? Ninguém sabe quanto que essa pessoa vai fazer, ninguém sabe quanto que essa pessoa vai se dedicar, se realmente ela vai fazer tudo certo, se ela vai errar, né? Se realmente ela vai conseguir aprender a estratégia ou não vai ter dificuldade no meio do caminho. Então, depende de muitos fatores, tá? E agora eu vou falar sobre alguns fatores externos que podem influenciar uma temporada fraca, tá? Uns dias fracos, semanas fracas, como nós estamos tendo. Por exemplo, agora nós estamos passando pelo Data FIFA. O Data FIFA é um período onde as seleções jogam amistosos e jogos oficiais também. E com isso, muitos campeonatos esse ano fizeram uma paralisação e só vão retornar aos seus jogos depois da data FIFA. É por isso que quase não está tendo entrada de futebol até o dia 28. Então nós temos que entender que isso faz parte, né? A meta do grupo é 10 entradas por dia, mas nem sempre essa semana nós estamos conseguindo bater a meta justamente por causa desse percalço, né? Justamente por causa desse imprevisto, né? Nós não estávamos esperando por isso. E agora eu vou falar sobre alguns fatores externos que podem influenciar se você vai ter um dia bom fazendo Suurebet, se você vai ter um dia ruim, se você vai lucrar muito, se você vai lucrar pouco. Então, vai depender de alguns fatores. Eu vou citar aqui 3 fatores externos. E nós temos que entender o seguinte, os fatores externos são fatores que nós não temos controle sobre eles, então nós não podemos fazer nada. Já os fatores internos, nós podemos trabalhar e melhorar para a gente melhorar o nosso dia, para a gente pegar mais entradas e assim ter um lucro bem maior. Então, começando aqui pelos fatores externos, o primeiro fator externo que eu quero falar para você que vai influenciar se você vai ter um dia bom ou um dia ruim é a baixa temporada dos campeonatos. Como você já sabe, nós não fazemos entradas só em futebol, nós também fazemos entradas em vôlei, handebol, tênis, basquete e vários outros esportes que nós temos disponíveis. Mas sempre existe baixa temporada em todos os esportes, né? Tem época que está acontecendo vários torneios ali de futebol, tênis, basquete e a gente consegue pegar muitas entradas, mas tem épocas que são mais fracas, né? Épocas onde os jogadores tiram férias, épocas onde os campeonatos terminam e tem alguns meses ali até recomeçar de novo. Então, a baixa temporada ela afeta muito o mercado de Suurebet, porque vai ter menos jogos acontecendo e com isso o software não vai conseguir achar muitas entradas. Então, normalmente nesses períodos a gente pega bem menos entradas do que o normal. Outro fator externo que também influencia muito são datas específicas, né? O que eu acabei de citar para vocês. Nós estamos passando pelo Data FIFA. Então, o Data FIFA é um período onde muitos torneios de futebol fazem meio que uma pausa. Não são todos os torneios, tá deixando isso bem claro, mas muitos fazem uma pausa para que o foco seja as seleções, né? Os jogos das seleções. Até porque muitos jogadores de clubes vão jogar nas seleções. Então, para não prejudicar o clube, eles optaram por fazer isso também. Outro exemplo de datas especiais são as festas de final de ano, né, que também influenciam bastante na Suurebet, já que tem menos jogos. E também um exemplo que a gente teve aí, que passou recentemente, né, que é a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, né, nós tivemos jogos praticamente só das seleções, né? Raramente tinha jogo de outro torneio e tal. A gente sempre encontra porque nós pegamos entradas do mundo inteiro, né, de torneios do mundo inteiro. Ou seja, nós fazemos entradas em jogos que acontecem na Coreia, na África, na Ásia, na Finlândia. Então nós fazemos entradas em jogos de todos os locais. Mas em datas específicas, mesmo a gente pegando entradas do mundo inteiro praticamente, essas entradas elas caem bastante, tá? Porque são eventos grandes ou datas comemorativas mundiais que acabam afetando os torneios, né? Acabam afetando ali, tirando ali a quantidade de jogos que normalmente tem. E outro fator externo é as casas de apostas, tá? O que a casa fizer tá feito, a gente não pode fazer nada, tá? Se a casa quiser tirar um jogo, ela tira, se a casa quiser mudar a odd, ela muda. Então, o que a casa faz é lei, tá? Infelizmente no Brasil não existe uma regulamentação ainda, esse ano vai existir e vai ficar um pouco mais organizado, né? Vai ter pontos positivos e negativos. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser assistir eu vou deixar aqui na descrição. Mas assim, vai ter pontos positivos e negativos. E o ponto positivo que vai ter, né, nesse caso,
é que as casas de apostas elas vão ter que seguir as leis brasileiras, né? Porque as casas de apostas hoje não existe nenhuma casa de aposta no Brasil. O que existe no Brasil são intermediadoras para receber e fazer o pagamento para mim, para você, para todo mundo que aposta nas casas. Então, basicamente, o que existe é isso. Mas quando as casas começarem a funcionar no Brasil, elas vão ter que seguir a legislação brasileira. E assim a gente vai ter muito mais facilidade em relação se a gente tiver algum problema, né? Se a gente vê alguma coisa ilícita que as casas estão cometendo, porque as casas, tem muita casa que não é confiável, tem muita casa que fica com o dinheiro das pessoas, e as pessoas não podem fazer nada em relação a isso, porque as casas estão em outros países, né? E estão debaixo de outras leis, de outra legislação. Então, assim, a gente fica meio que de mãos atadas, né? Muitas vezes. Então, esses são fatores externos, são fatores que nós não temos controle e que nós só temos que aceitar sem poder fazer nada, né? Que é baixa temporada, que são datas especiais e que também são algumas coisas que as casas de apostas fazem. Infelizmente, nós não temos controle sobre nenhuma dessas coisas. O que nós temos controle são fatores internos, né, que é justamente o que eu vou falar agora. E esses fatores internos também podem te influenciar para você ter um dia bom ou um dia ruim fazendo Surebet. E o primeiro fator que eu quero mostrar aqui para você é a internet. Você precisa ter uma boa internet para você fazer as suas entradas. Não só a internet, mas também um bom aparelho, tá? Se você tiver um computador que fica travando, um celular muito lento que fica travando ali, que te dá uma dor de cabeça, provavelmente isso vai te atrapalhar bastante também. Então, não só de internet, né? Eu poderia juntar aqui também os hardwares, né? Que são computadores, celulares, tablets e tal, o que você usar para fazer a arbitragem. Então, você precisa ter uma boa conexão com a internet para que você consiga entrar rápido nas casas, né? Se você utilizar o software, você consiga pegar as atualizações rápidas do software também, e para que você não perca tempo, né? Porque se você tiver internet lenta, vai ficar carregando ali, e muitas vezes as entradas de Surebet elas são bem rápidas e quando você entrar, as odds já caíram. Então é importante que você tenha internet lenta. Então, como você resolve isso? Melhore sua internet, melhore seus equipamentos, porque assim você vai conseguir lucrar mais, tá? Como eu falei, fatores externos nós não temos controle, mas fatores internos nós temos sim controle e nós devemos sempre buscar melhorar. Outro fator interno que muitas vezes nos atrapalha é o software. Se você não souber utilizar o software, se você não souber fazer um filtro bem feito, se você não souber pegar as entradas corretas, você vai ter dias muito ruins fazendo Surebet. Inclusive, eu tenho um vídeo de quase 30 minutos ensinando a utilizar o software, tá? Vou deixar aqui na descrição também, e é um vídeo muito bom. E você vai aprender ali tudo que você precisa, tá? O básico ao intermediário. É claro que o avançado mesmo você só vai aprender no dia a dia, né? Mexendo, mas se você assistir esse vídeo, eu te garanto que ele vai te ajudar bastante. Então, o software muita gente pode considerar um fator externo, né? Já que ela não é dona do software, já que ela não tem controle total sobre ele. Mas você tem controle sobre o filtro, você tem controle sobre as casas que você escolhe lá, você tem controle sobre o horário que você vai utilizar o software. Então, busque aprender cada vez mais sobre o software, tá? Evite pegar entradas erradas, isso você vai aprender através de buscar conhecimento, através de tomar bastante cuidado e ter mais atenção na hora de fazer as entradas. Eu vejo muita gente errando, né? Muita gente pegando jogos ali que, cara, muitas vezes está explícito que aquela entrada está errada e a pessoa vai e faz, mesmo assim, só porque o software mostrou para ela. E é como eu já falei, o software erra bastante, não é pouco. As casas também erram e nós também estamos sujeitos a errar. Só que nós podemos resolver isso buscando conhecimento, experiência e agilidade, né? Essas três coisas, se a gente cada vez se aperfeiçoar mais, se a gente cada vez mais melhorar, nós vamos evitar cada vez mais erros vindo de nós. E o terceiro fator interno que você deve e pode resolver, que pode te atrapalhar muito a pegar boas entradas fazendo Surebet, é a falta de agilidade e também a falta de conhecimento. Como eu já falei, as entradas de Surebet, a maioria delas são bem rápidas e existe um motivo para isso. As entradas elas são disputadas entre milhares, centenas de milhares de pessoas, na verdade, no mundo inteiro, né? As entradas que a gente pega ali no software, no grupo VIP, ou que de alguma outra fonte, né, que a gente possa vir a ter, não é exclusividade nossa, tá? A mesma entrada, pessoas lá da Índia, da Finlândia, da Europa, de vários outros países têm acesso àquela mesma entrada. Então, as entradas elas são disputadas, é por isso que as odds muitas vezes caem rápido. Então, nós precisamos ter agilidade, porque se a gente ficar fazendo entradas muito lentas, a maioria das entradas a gente não vai fazer. E é como eu falo, a agilidade ela vem com o tempo. No começo, quando as pessoas começam a fazer a arbitragem, as pessoas têm muita dificuldade em pegar entradas rápidas. Normalmente ela demora ali 1, 2, até 3 minutos para pegar uma entrada. Mas depois, quando ela aprende, né, quando ela ganha mais agilidade, ela vai fazer uma entrada em poucos segundos. Então, ela vai pegar muito mais oportunidades dessa forma. E a falta de conhecimento também é uma grande vilã, porque além de ela te atrapalhar a pegar boas entradas, você vai provavelmente errar mais do que uma pessoa que já buscou conhecimento, que já aprendeu sobre a estratégia, sobre gerenciamento, sobre as casas.
Porque se você fizer alguma coisa errada, no lucro não é garantido, tá? É mais fácil você perder do que você lucrar. Então, a falta de conhecimento também é um fator interno que deve ser trabalhado e você deve sim estudar e buscar conhecimento. Eu já falei, Sorebet não é para pessoas acomodadas, não é para pessoa preguiçosa e não é para pessoa imediatista, tá? A pessoa que tem esse perfil, ela tem que continuar fazendo apostas e dando dinheiro para as casas, porque é isso que acontece. Uma pessoa que quer lucrar com Sorebet, ela tem que estudar e ela tem que focar no médio e longo prazo, porque no começo a pessoa normalmente não lucra muito. É claro que existem exceções, mas a maioria das pessoas no começo elas não conseguem lucrar muito, né? Porque elas estão aprendendo, estão testando ali estratégia, estão querendo ganhar mais agilidade, então o lucro é bem baixo no começo. Mas depois de 3, 4, 5, 6 meses, o lucro ele já fica bastante considerável, desde que a pessoa persista, né? Desde que a pessoa tenha consistência, que é o principal. Então, se você vai entrar nesse mercado, espero que você já entre consciente que é um mercado variável, que não tem como definir um ganho fixo por dia, não tem como definir uma porcentagem diária, semanal, mensal, tudo vai variar e depender de muitos fatores. E muitas vezes não fatores que dependem só de você, muitas vezes fatores externos também, como eu citei aqui. Então é um mercado extremamente variável, assim como qualquer outro, tá? Por exemplo, se você abre uma loja, você pode ter dia que vende muito, você pode ter dia que vende pouco, você pode ter dia que não vende nada. Mercado financeiro também da mesma forma, se você fizer bons investimentos e der tudo certo, você vai ter bons retornos, senão você pode não ter nenhum retorno, ou você pode até ter prejuízo também. Então, tudo na vida é variável, tá? A melhor frase que eu já ouvi e que é dita bastante pelo Flávio Augusto é a seguinte: estabilidade não existe, tá? Você tem que estar o tempo todo buscando se aperfeiçoar, você tem que estar o tempo todo buscando melhorar e buscando cada vez ser o melhor naquilo que você está fazendo. E dessa forma a gente consegue ter resultados cada vez maiores e melhores. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica no gostei, deixe seu feedback aqui nos comentários, me segue no Instagram também, diegomota.oficial, e também no perfil do Sorebet, que é o Sorebet na Prática, porque eu estou postando stories lá todos os dias e batendo um papo com os meus seguidores e tirando dúvidas também sobre o mercado, sobre o grupo, sobre o curso, porque eu também tenho um curso, e também sobre o software. Já postei bastante conteúdo lá. Então me segue, porque eu acredito que você vai aprender bastante e vai evoluir seguindo os meus perfis do Instagram e também aqui o canal do YouTube, tá? Se inscreva se você ainda não foi inscrito.